Hoje eu vou falar sobre a palpitação, que é uma queixa recorrente aqui no consultório. A palpitação, ela é a percepção da batida do coração. Ela pode ser percebida como uma batida mais forte, mais acelerada, ou você sentir o coração bater de maneira descompassada, como se estivesse fora do ritmo. Na maioria das vezes, a palpitação tem causas benignas. Entre as causas mais comuns estão os transtornos de ansiedade, a crise de pânico, o excesso de consumo de cafeína, o estresse, uma noite de sono mal dormida e até o uso de algumas medicações como os descongestionantes nasais. Mas quando você deve se preocupar e procurar atendimento médico? Em geral, a palpitação, quando vem associada a outros sintomas, como dor no peito, quando ela tem uma duração prolongada, em geral mais do que alguns minutos, quando associado a tonturas, desmaios, ou se ela vem ocorrendo com uma certa frequência, é indicado procurar atendimento especializado.